Então vamos ver aqui um pouquinho mais da parte conceitual. Antes da gente já entrar de cara na parte da orientação a objeto, vamos ver aqui um pouquinho da parte de procedural, paradigma procedural, que é a forma mais antiga de programar. Outras linguagens mais antigas são procedurais, só para a gente saber que isso existe. A gente não vai aprender nada de coisas procedurais, a gente só vai ver aqui a parte de orientação ao objeto mesmo, mas você como programador você tem que saber um pouquinho que existe essa diferença entre a programação procedural e objeto, tá? Então aqui, ó, programação orientada a objetos e programação estruturada. Então procedural também é chamada de estruturada, certo? Então a gente tem as diferenças aqui, como que são chamados aqui na programação estruturada os procedimentos e funções, tá? Na programação orientada a objetos são métodos. As variáveis na programação estruturada são equivalentes às instâncias de variáveis dentro da orientação a objeto. E assim a gente tem a mesma coisa, só que com nomes diferentes dependendo do tipo de programação. Ó. Chamada procedimentos e funções, na orientação a objetos são mensagens, tipos de dados definidos pelo usuário. Na orientação a objetos aqui são as classes, que vão ser os tipos de dados de objeto, ou então atributos e assim por diante. E depois, algumas coisas que tem na orientação a objeto que não tem na programação estruturada ou procedural. Na programação orientada a objetos, a gente tem a herança, polimorfismo, todo o encapsulamento, reutilização de código. Tá? Então, a programação orientada a objetos ela veio e resolveu muito problema mesmo na parte de programação. Tá? Na parte de linguagens procedurais, a gente tem assim um pouquinho mais antigo, por exemplo, a linguagem de programação, na qual o elemento básico da programação, que é a parte de procedural, na linguagem procedural, é uma sequência de instruções, rotina, subrrotina, funções. Aí tem o que? C, Pascal, Basic, Fortran, COBOL, ADA e assim outras. Tá? Na orientação a objetos, a orientação a objeto é um conceito que está relacionado a uma ideia, classificar, organizar, abstrair, abstração, deixar as coisas mais genéricas, no caso, encapsular, tipo, esconder a parte difícil, e também na reutilização e representação de um mundo real. Então a gente vê que a parte da programação e orientação a objetos, ele trouxe a parte difícil da programação de código, de computacional mesmo, saiu fora e entrou a facilidade do mundo real. O entendimento sobre o mundo real entrou na programação. Então, com isso, a gente pensa de acordo com a nossa vida mesmo e representa isso na programação orientada a objetos. Tá? Então, a partir desse momento, vai ser só orientação a objeto. Você como programador, você pode dar uma lida depois sobre a parte procedural, você vai ver que é um pouco diferente. Mas como o nosso curso aqui é 100% em Java, agora é só programação orientada a objetos.